Antes, toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui para falar um pouco mais de economia. Tudo certo? Como é que foi a semana? Quase caminhando pro final, mas tudo tranquilo? Muitos trabalhos, muitos projetos? Bom dia, Várzea Grande. Um super beijo aí para essa cidade quente como Cuiabá e bem cultural, cultura, né, forte em Várzea Grande. Quando eu vou a Várzea Grande, eu sinto assim que eu tô mais presente essa cultura do rasqueado, do lambadão, né, daquele peixe gostoso que a gente gosta. Não, né? hoje pra você ter ideia, o Pedro Panoc abriu aqui a nossa edição. Quem que era? De quem era a música, Pedro Panoc? Escort Som, menina. Nós, liberdade poética aqui pra gente tocar uma música que legal, na CBN Cuiabá. É bem cara de Várzea Grande, muito demais. Né? Thaisa que eu diga, gostoso. né, Thaisa Assunção? Ela é de lá? Ela é de lá, nossa representante de Várzea Grande, ama um lambadão, dança como ninguém, arrasta o pé no salão a noite inteira. E fala sério, você não? Eu não sei dançar, gente. Eu gosto de lambadão, eu gosto de cantar. Não que eu saiba também, né? Mas eu não sei dançar. Mas um dia eu vou com a Thaisa pra eu aprender. Isso. Gente, antes da gente apresentar a nossa convidada dessa manhã, ela já tá aqui conosco, vamos falar um pouco sobre negócios sustentáveis, né? Mas eu queria que você trouxesse um panorama pra gente, né, de Várzea Grande. Eu pedi pra você, gente, tem alguma coisa, algum aspecto aí pra gente destacar, só pra também aproveitar o CBN Economia pra gente fazer essa análise aqui com relação ao nosso município vizinho, completando aí 158 anos de história, né, de muitos desafios. A gente conversava com a promotora de justiça, a doutora Tayana, um pouco mais cedo. E aí, do campo econômico, né, o que é que a senhora é ótima, né? Não. Você, o que você pode contar pra gente? Ela ainda tava na outra entrevista. Eu ainda tava no modo entrevista parte 1. Mas o que você separou aí pra gente de detalhes, Edjade, nessa manhã? Então, na área econômica, quando a gente trabalha com projetos, a gente sempre discute Várzea Grande como região metropolitana de Cuiabá. Então, quando a gente fala assim, vamos falar sobre demanda, sobre oferta, fazer as análises, né, do potencial econômico para algum setor econômico, de atividade econômica. Então, a gente sempre discute Várzea Grande como efetivamente uma irmã de Cuiabá. A gente discute isso como região metropolitana da capital. E aí, quando a gente olha esse perfil de Várzea Grande, quem que seria esse consumidor varzeagrandense, né? Várzea Grande tem 51% da população são mulheres jovens, entre 35 a 39 anos, então em idade plenamente ativa economicamente, com uma escolaridade média de ensino médio, ensino médio, e a renda em torno de R$ 2.600, né? É uma renda menor do que a de Cuiabá. Cuiabá é 3.700, Várzea Grande 2.600, quer dizer, com poder aquisitivo menor. Mas esse seria, assim, o estereótipo de consumo. São mulheres, então, são de 76% mato-grossenses, sim, metade são varzeagrandenses, então são estereótipo, consome cultura, tem estilo de vida mato-grossense, estilo de vida de Várzea Grande também, né? E com um poder de renda em torno médio de 2,6 mil por mês. Essa seria uma característica da região de Várzea Grande, né? Várzea Grande já foi muito conhecida como industrial, né? Município industrial do Mato Grosso. Hoje a indústria já não representa tanta economia. A economia de Várzea Grande está vinculado ao terceiro setor, que é comércio e serviços, na sequência que vai vir a indústria, e esse comércio e serviço muito ligado a atacadões, né, ao atacarejo, a centros de distribuição. Então ela fica sendo como um polo que distribui para o restante do estado. Então ela tem hoje mais essa função de ser um grande centro de distribuição de produtos. A gente tem unidades ali de várias indústrias e de empresas do Mato Grosso todo, sendo localizadas nesse município, no qual a gente tem o hub para distribuição do lado da capital.
né? Então, hoje o que eu percebo de maior problema na Várzea Grande? Questões ligadas a saneamento básico, né? A grande máxima ou questionamentos que é ambiental, né, Laís, que está trabalhando com essa questão ambiental. A gente diz assim, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Essa questão da Várzea Grande, ela continua com relação à água, né? E aí, quando a gente olha para o orçamento, falando mais um pouco de economia, né, olhando para o orçamento público, a destinação do orçamento público na Várzea Grande, ela está vias públicas e obras, né, com 529 milhões destinados, educação, cultura e lazer está destinado 455 milhões, saúde em terceiro e água e esgoto apenas em quarto lugar. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a água e esgoto ainda está lá no quarto lugar, mas é uma grande demanda da população. Concorda, Pedro? Sem dúvida. Inclusive, em relação à questão do saneamento, foi um dos assuntos abordados anteriormente aqui com a nossa convidada, né, a promotora, Tayana, tratando desse assunto. Tem, de fato, essa demanda, né? E esse gargalo, infelizmente, ali. Mas eu gostaria de saber também de você, Djeide. A gente tem acompanhado também um boom muito grande do ponto de vista imobiliário em Várzea Grande, sim, né? Sim. Você tem, nos seus estudos, compreendido e identificado esse aumento? Sim, isso é uma grande verdade. Cuiabá teve esse crescimento e continua em expansão, e isso continua aqui em Cuiabá, a expansão do setor imobiliário, e Várzea Grande logo na sequência também. E isso, a primeiro momento, era um fator que as pessoas, quando olhava para preços aqui em Cuiabá, ia para Várzea Grande, que é, né, do lado de Cuiabá, buscando preços talvez mais vantajosos. Hoje a competição em relação a preços está tete a tete, tá ali, e a expansão continua, assim como Chapada, né, Pedro? É impressionante a parte de setor imobiliário. Né? Me preocupa um pouco, porque não sei se tem renda para tudo isso, eu acredito que não, mas é um setor, um segmento que está forte, e aí tem uma consequência olhando para a cadeia, que é a parte de vias públicas, a parte do próprio saneamento básico, começa a olhar para isso, a energia chegando em vários lugares. Exato. Então há uma melhoria das vias, né? Há um pensar de planejamento, né? Diretor da cidade de uma maneira muito mais incisiva para atender esses projetos. Esse quesito é positivo, né? Sim, é positivo. Exatamente. Djeide, só rapidinho ainda falando sobre Várzea Grande, você falava, né, esse título de cidade industrial, isso é uma característica que foi se perdendo ao longo dos anos. Você vê isso como uma perspectiva de que possa voltar no futuro, ou de fato a gente atravessa ali um momento de reinvenção, de outras características, outras atividades devem estar mais ali no entorno de Várzea Grande, no entorno não, né, no município em si, e essa questão industrial fica mesmo lá no passado? Precisa de políticas, né? Precisa de políticas públicas para a gente ter esse retorno. Cuiabá hoje tem mais indústrias do que Várzea Grande, né? Existe um movimento da Universidade Federal e do governo do estado para montar bases de educação tecnológica na Várzea Grande. Eu acredito que na hora que tudo isso ficar pronto, que o ensino chegar, esse ensino superior, o ensino técnico chegar de uma maneira mais incisiva, esse movimento deve voltar. Porque a indústria, principalmente, ela precisa de um saber técnico mais especializado. Nós temos o sistema da Federação das Indústrias aí, que já trabalha com isso, mas você tem um campus, um camping da universidade, olhando para a tecnologia, olhando para a inovação, olhando para a indústria, de maneira muito mais focada. Esse, para mim, é o grande movimento que eu vejo na Várzea Grande para a retomada ou reforço da indústria no município. Tem uma pergunta do Daniel, rapidinho, antes prometo, aí a gente segue para nossa convidada dessa manhã. Ele mandou avisar que pergunta para a entrevistada que ele é o fã número 1. Daniel, realmente, o recorde de participação dele é quando o Djeide está aqui conosco. Bom. Ele tem aí uma dúvida ainda com relação à Várzea Grande, antes da gente falar de sustentabilidade por aqui. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro Clodoaldo, motorista de aplicativo, que tá ligado em vocês aí o dia inteiro, trabalhando e ouvindo a CBN, a melhor rádio de Mato Grosso, né? Fazer uma pergunta aí, economista do qual sou fã,
né? Fã número 1. Gosto muito do trabalho dela e a apresentação dela aí na rádio, né? Deixar uma pergunta, né? Como o Vargem Grande consegue manter uma boa economia, que depois da Copa praticamente arrebentou com as empresas e outros segmentos lá, né? Muitos lugares ficou arrebentado, já não passava ali os clientes, né? Os consumidores não tinham acesso, né? E está sentindo os efeitos até hoje. Será que melhorou? O que fazer também, se não melhorou, para que essa economia cresça em Vargem Grande? Se ela puder responder, eu agradeço, Camila. Manda aquele bom dia especial pro pessoal aqui da Chácara dos Pinheiros, tá ligado em você, e até amanhã. Tá aí, Edjeide. Daniel, puxa saco, hein, Daniel? Eu já tô com ciúme aqui, que ele não manda esses áudios entusiasmados quando estamos só nós por aqui. Mas fica à vontade, Edjeide. Ele gosta, participa sempre e traz esse aspecto aí que, né, mais de 10 anos, mas Vargem Grande, de fato, ainda convive, né, com aqueles estragos que foram causados à época das obras da Copa. E que estragos, né? Eu mesmo, a partir de um programa do Sebrae Mato Grosso, participei ali, a gente tentando revitalizar, né, as empresas que foram atingidas pelas obras da Copa. Agora teve de novo, mas não teve tanto impacto, né? Muitas, infelizmente, a gente não conseguiu, elas não conseguiram permanecer, né, abertas. Houve toda uma movimentação, né? Houve toda uma mudança naquela trajetória. Agora que a gente tem, estou falando da FEB em si, né? Uhum. Porque as laterais, até porque tinha os desvios, essas laterais elas tiveram mais movimento, mais visualizações e deslocamento dessas muitas empresas para outras regiões da própria cidade, né? Mas a FEB em si, que foi muito abalada, agora com a finalização dessas obras, né? Que não finalizavam nunca, mas agora deu certo, ela está entregando melhor, né? Ela está entregando passagens, a via está melhor, então provavelmente o dia a dia dessa avenida principal da Vargem Grande vai voltar a normalidade, gerar frutos e gerar crescimento, expansão, emprego e renda na região, ajudando a cidade a crescer. Tá aí, tem mais uma pergunta de Júlio César, mas eu vou guardar lá para a reta final para que a gente possa receber aqui a nossa convidada, mas antes de Edjeide se despedir, a gente vai voltar a falar sobre Vargem Grande, um anúncio que foi feito pelo governo do estado aí também nessa semana. Mas agora a gente tem o prazer de receber aqui a Laís Nunes de Campos, que é analista técnica no Centro Sebrae de Sustentabilidade do Sebrae Mato Grosso, formada em Engenharia Agronômica, possui pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, além de especialização em sustentabilidade, meio ambiente, organizações e negócios sustentáveis. Me ajuda aqui agora, Laís, atua como facilitadora da oficina de ODS, como é que é? ODS. E é gestora estadual das frentes de inovação para sustentabilidade do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Só o currículo dela já vai ocupar aqui metade da nossa programação, Edjeide, mas seja bem-vinda, Laís. É um prazer recebê-la aqui. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência antes da Edjeide trazer aí as primeiras dúvidas. Bom dia, agradeço primeiramente ao convite, né, da Edjeide, da CBN, para falar um pouquinho sobre os desafios da sustentabilidade no nosso estado, em especial, né, em Cuiabá, em Vargem Grande está fazendo aniversário hoje, que é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos, né, o Sebrae tem acompanhado de perto e parabéns aí para a cidade de Vargem Grande. E vamos, né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho e mostrar que a sustentabilidade não é difícil. Tá lá. Hoje a Edjeide separou um tema aqui pra gente, como a sustentabilidade pode se tornar uma prática real nos pequenos negócios. Esse é um assunto que volta e meia, ele tá aqui nos nossos bate-papos, né? E Edjeide não é à toa, né? É um tema que tá cada vez mais presente aí no debate da humanidade como um todo, né? Fica à vontade para começar aí a trazer esses primeiros esclarecimentos, esses primeiros questionamentos pra Laís. E assim, aproveitando que a Laís é do Centro Sebrae de Sustentabilidade, muitos talvez não saibam que o Sebrae ele é referência internacional na área de sustentabilidade. Nós temos um prédio lá, né, que ganhou prêmios internacionais pela sua arquitetura, pelo que representa, pelo que transporta, transforma e indica as pessoas sobre sustentabilidade. Eu já tive a oportunidade de visitar
várias vezes, de levar grupos de empresários lá para o Centro Sebrae Sustentabilidade. Convido a todos que façam a visita, que vem gente do mundo inteiro visitar. É um ponto turístico, inclusive, onde ela trabalha, onde a Thaís trabalha, lindíssimo. Né, tem toda uma arquitetura para receber o sol, para receber a chuva, para tratar todas aquelas informações, aqueles ativos ambientais que estão ali, né, no entorno do Centro Sebrae Sustentabilidade. E diante dessa introdução aí que eu fiz, né, Laís, conta um pouquinho para nós o que é negócio sustentável. Claro. Negócios sustentáveis são empresas, independente do porte, que conseguem incorporar na sua realidade práticas voltadas para o ambiental, né, que respeitem essa questão ambiental, que olhem para as pessoas também, né, na sua comunidade, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, e tenham uma governança estruturada. Mas a gente está falando de negócio. Então, a gente também tem que olhar o financeiro, a EDG de economista sabe muito bem disso, que tenha esse equilíbrio e que seja saudável economicamente falando também. Então, que tenha esse olhar um pouco diferenciado e coloque isso na sua estratégia, não seja só ações pontuais. Então, é um resumo rápido aí, mas que é possível para todos os tipos de negócio, independente do seu setor ou do seu segmento. Como que o Centro Sebrae Sustentabilidade, ele facilita esse olhar do negócio sustentável? Porque, às vezes, você está num pequeno negócio e aí ela fala assim, não, mas isso é caro, não, mas não estou preparada, não. Sabe, como é que vocês lá do Centro Sebrae de Sustentabilidade provoca, gera a consciência, gera a percepção desse negócio que pode ser sustentável? Até para apresentar que muitos não conhecem o CSS, como a gente carinhosamente chama, né? Que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Nós ficamos no Sebrae Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e a nossa forma de materializar a sustentabilidade foi, há 15 anos atrás, né, a gente fez 15 anos esse mês, mostrar que... Debutou, exatamente, debutou. E fica em Cuiabá, né, a gente fala assim, nossa, nem conhecia. O Sebrae Mato Grosso realmente é referência na temática. E como é que a gente materializa, como é que a gente mostra para o pequeno negócio que é possível? Nesses 15 anos de história, nós viemos traduzindo, digamos assim, a sustentabilidade, mostrando que é possível para o pequeno. Porque a sustentabilidade não é um termo novo. A gente sempre ouviu muito, né? Ambiental, mas ele também está relacionado ao social e a parte financeira. E a gente vem traduzindo através de conteúdos que sejam mais visuais, com uma linguagem mais facilitada. E como que, além de traduzir para quem quer, né, saber um pouquinho mais, a gente consegue implantar na pequena empresa. Então, a gente vem com capacitação, com consultoria, e aí o Sebrae Mato Grosso entra com essas consultorias para o pequeno negócio, né, que é o nosso foco, né, o micro, pequeno, o MEI também. E o sistema Sebrae como um todo também tem esse olhar, né? Então a gente vem traduzindo há muito tempo e com a mudança do tipo de cliente, com o tipo de negócio, né? A gente tem as startups aí que nascem normalmente direcionadas para a sustentabilidade, temos os tipos de negócio que já tem esse viés, né, mais sustentável. Então a gente também está se reinventando. Então a gente tenta facilitar o contato da informação da sustentabilidade, mostrar que é possível sim, que não é caro, às vezes é mudança de cultura, né? Traduzindo isso por meio de posts no Instagram, por exemplo, algumas coisas mais técnicas no LinkedIn, né? Tem o YouTube, então, pensando de acordo com o tipo de empreendedor, nós tentamos traduzir isso também. E aí tem os ciclos, né? Que também é um congresso que a gente realiza bianual, a cada 2 anos, que é a forma da gente trazer mais ainda aproximado do público grandes nomes e os temas que são mais latentes na sustentabilidade, né? Com uma curadoria especial aí. Então, é a nossa forma de trazer para próximo, né? Consultoria, curso, capacitação, para diversos tipos de público e diversos tipos de maturidade também. Legal.
Pausa, Pedro. Tá na hora já? Passou rápido aqui esse nosso primeiro bloco. A gente vai fazer uma tradicional pausa, Laís, para que a gente possa acompanhar o repórter CBN, mas na sequência a gente tá de volta para falar um pouco mais de sustentabilidade e tem perguntas ainda chegando para você, DJ, sobre Várzea Grande. É bem rápido, já estamos de volta. 37 minutos já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, aniversário de Várzea Grande. A gente segue aqui conectado com a nossa audiência, recebendo com muito carinho as mensagens de cada um de vocês. Tem muita gente conversando conosco nessa manhã. Tem perguntinhas para DJ que eu vou deixar para a reta final para que a gente possa voltar a falar de Várzea Grande por aqui. Mas agora em pauta sustentabilidade, a Laís Nunes nos faz companhia aqui nessa manhã de quinta-feira. A DJ trouxe um tema super importante para a gente debater aqui, como a sustentabilidade pode se tornar uma prática real nos pequenos negócios. Antes do Pedro e DJ trazerem aqui as próximas dúvidas, Daiane Nunes está passando por aqui e falou que a Laizinha é linda, já é íntima aqui. O Dimas Araújo também está aqui conosco, falou de Chapada dos Guimarães para o mundo. Você é de Chapada dos Guimarães, Laís? É isso? Natural, uma das poucas nascidas lá. Pois é, menina, eu acho que eu não conheço ninguém que nasceu em Chapada dos Guimarães. Tá aí, Laís, a primeira que eu conheço. Ricardo Ayala também tá parabenizando pela entrevista, deixou aqui um abraço para Laís. E aí, DJ, o tempo tá passando rápido, mas o que mais que você quer saber sobre sustentabilidade? O que você acha que merece ser compartilhado aí com a nossa audiência? Eu queria que a Laís falasse de questões práticas, sabe? Que ferramentas o Centro Sebrae Sustentabilidade apresenta para os pequenos negócios, exemplos de cases de sucesso, que eu sei que tem vários, para você comentar com a gente sobre isso. Até para entender como que funciona, né, esse olhar da sustentabilidade para o pequeno negócio, antes das ferramentas, a gente vem com as pesquisas, né, para ter essa base aí de dados e informação. E todo ano o CSS realiza, no mínimo, 2 pesquisas voltadas para a sustentabilidade, com um olhar para o pequeno negócio e entrevistando negócios de todas as regiões do Brasil. E a de 2023, por exemplo, quando a gente olha ESG, que é uma temática que está em alta, né? E aí, só para traduzir, né? A gente fala lá no Sebrae até que a gente tem algumas siglas que são mais técnicas e o pequeno negócio às vezes também não se sente inserido porque não entende o que é, e às vezes ele já faz. O ESG é o ambiental, social e a governança na prática comprovada no pequeno negócio ou no mundo corporativo, né, nas grandes instituições também. E lá em 2023, quando a gente começou a aprofundar em pesquisa de ESG, nós conseguimos enxergar que 72% dos pequenos negócios já tinham ouvido falar da sustentabilidade, né, empresarial, corporativa ali, mas apenas 14% realmente sabem o que é ESG. A gente vê essa lacuna aí entre a teoria e a prática. Às vezes ele já ouviu falar, mas os termos novos, ou então até, né, em outras línguas, dificultam um pouco e às vezes tira essa proximidade. E aí quando a gente fala dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é olhar os problemas do mundo e tentar colocar metas para que sejam seguidos para qualquer tipo de governo, pessoa física, pessoa jurídica, né, e outros tipos de instituição, nós vemos que 65% do negócio nem sabe o que é. Então, a lacuna, ela é grande. O que nós, como Sebrae, como CSS, conseguimos realizar, fazer mesmo para diminuir essa distância, né? Primeiro, o que eu trago para o pequeno negócio? Conheça a sua realidade. Conheça o que você tem dentro de casa, dentro do seu negócio. O que o meu negócio, aonde o meu negócio impacta? É mais no ambiental ou é mais no social? Se é mais no ambiental, qual que é a produção de resíduo que eu tenho? O que é resíduo, né? O que eu produzo que muitas vezes não é lixo, né? Que a gente traz essa linguagem de resíduo que eu ainda consigo reciclar. O que eu produzo de resíduo, de orgânico e de rejeito que realmente é o lixo, que vai para o aterro? O que eu consumo de energia e água? O meu impacto maior no consumo de água ou de energia? Né? Vai depender do meu tipo de negócio. Às vezes, se eu for uma lavanderia, vai ser água. Mas muitas vezes, se for uma distribuidora que tem muitos freezers,
Vai ser energia. Então, aonde está o meu impacto? Né? Como é que eu lido com o meu fornecedor? Eu tenho regras, até para compra, né, que impacta muito no que você falou aí, né, nos nossos negócios, nas nossas regiões do Brasil, né, aqui no Mato Grosso também. Como é que a minha empresa está relacionada às leis? Estamos de acordo? Não estamos? Tem alguma coisa aqui, né, eu estou deixando passar? Então, é conhecer dentro de casa. E como é que eu conheço? Às vezes eu não tenho, acho que é tão distante, é caro, não tenho recurso, né? Aí vem as ações do Sebrae, né? Nós temos, por exemplo, um autodiagnóstico gratuito de ESG na nossa plataforma, que foi lançada no final do ano passado, que o pequeno negócio, né, o pequeno empresário, ele pode fazer de forma autônoma, sozinho, né, abrindo no seu computador ou no seu celular, responder, ou ele pode fazer de uma forma assistida. Que a gente fala assim, vai lá no Sebrae, procura, né, o nosso atendimento, que você vai conseguir esse apoio para responder de uma forma mais direcionada. E aí você responde gratuitamente e já sai um resumo ali. Como é que está a minha empresa dentro do ambiental, social e da governança? E já traz alguns exemplos práticos de plano de ação. O que eu posso fazer de forma mais rápida, né? E factível também, que seja real financeiramente para o pequeno negócio? Eu posso, talvez, mudar o meu tipo de lâmpada, é simples. Ou então, passou, né? Acabou de falar da questão da implantação de usinas fotovoltaicas, solares. Será que é possível para o meu negócio? Tem viabilidade econômica para isso? Se é possível, é uma grande redução. Será que eu posso destinar o meu resíduo orgânico, se eu sou um restaurante, para uma empresa que faz compostagem? Aí eu já pego o gancho para falar dos cases de sucesso, que são oportunidades também para os empreendedores, né? Um grande case que nós temos aqui em Cuiabá é da Yasmin, né? Da Origem Compostagem. Qual que é o negócio da Yasmin? É um balde que você assina, né, de acordo com a produção de orgânico, então de resíduo, né, da cozinha mesmo, ela te ensina a fazer isso, e você coloca no balde, não tem mau cheiro, não gera aquele líquido, né, aquele churume que a gente fala, e ela fez disso negócio. Então, ela atende atualmente na empresa, que ela conseguiu ampliar, ela dá curso, dá treinamento, e ela recolhe o seu orgânico, composta isso, vira adubo, é um dos melhores adubos que a gente tem, né? E ainda mais que não tem nenhum tipo, né, de outros insumos, e é negócio. Ela na pandemia veio essa necessidade dela, né? Ficou latente, ela conseguiu transformar isso em negócio. Então vem aí a oportunidade até para quem quer empreender, né? Que tem vários tipos de trabalhar com sustentabilidade. Eu tô com uma necessidade social, né? Eu ouvi uma vez numa ação do Sebrae, uma empresária que eu não vou me recordar o nome da empresa, mas achei muito legal o tipo de negócio dela. Que atualmente nós temos uma vida muito corrida e muitas pessoas têm na família alguém para cuidar, né? O pai, o avô, e que precisa de cuidados de levar no médico, levar na fisioterapia. E o tipo de negócio dela é o quê? Né, oferecer esse serviço de transporte e acompanhamento, né, de uma forma mais personalizada e também olhando a necessidade do cliente. Também é negócio, também é sustentabilidade. Então, a gente tem N tipos. E aí, só para não me delongar, eu não tenho conhecimento. Eu, empresário, quero começar a fazer. Você pode ir até o Sebrae, mas a gente também tem uma plataforma educacional que foi lançada também no final do ano passado na COP. A gente viu essa necessidade de capacitar, né, o pequeno empresário, uma linguagem que ele entenda. Então, na nossa plataforma educacional, a gente tem diversos tipos de cursos, todos gratuitos, com certificado, que fala desde sustentabilidade básica até economia de baixo carbono, que é novo, que parece novo, né? E a COP, que vai vir agora no final do ano, lá em Belém, traz isso muito latente. Então, a gente tem N formas de apoiar você, pequeno negócio, mostrar que é possível. A gente sabe o desafio que você tem de número de pessoas para te apoiar, financeiro,
não enxergar, às vezes, que aquilo é para você. A gente entende esses desafios e a gente tenta, de forma personalizada, te ajudar a resolver isso e ter essa trilha mais sustentável aí. Tem de N casos, né, sobre sustentabilidade. Eu quero falar dois que a Thaís, junto comigo, a gente atendeu. Um foi o Goiabeiras Gourmet, que ela foi fazer um passeio, conheceu o Centro Sebrae Sustentabilidade, lá teve acesso, viu, enxergou como que o Sebrae trabalhava com os restos, né, da alimentação dos funcionários do Sebrae, a compostagem, e ela falou, nossa, eu vou fazer isso também. Aí ela investiu, né, em uma composteira, né, que gera gás e agora gera energia para ela, com os projetos do Sebrae. Ela chamou o Sebrae e falou, Sebrae, eu quero fazer isso lá no meu negócio, e ela fez. Ela tem um vídeo, gente, na internet. Ela é ótimo. Que ela fala do dragão, né? Que ela tem um dragão. O dragão é onde ela faz a compostagem dela. Tem views e mais views. Eu já perdi os números de views que ela mostra aqui. Ela transformou aquilo que antes ia pro lixão, aquilo que antes, né? Transformou em um ativo que era passivo num ativo ambiental e que reduz hoje o consumo de energia dela, né, a conta de energia dela, utilizando práticas ambientais. E outra foi num escritório de advogados, Oliveira Castro, a gente em planejamento estratégico. Eles tinham ido participar, porque eles gostam muito do ESG, eles tinham ido participar de um fórum e falaram sobre práticas sustentáveis dentro de escritórios de advocacia. A gente colocou isso no planejamento estratégico como indicadores de ODS, linkamos todos são 17, né? São 17 itens, né? Que iniciativas, né? Objetivos de desenvolvimento que você olha, e a gente colocou isso dentro do escritório. E aí a Laís foi para dentro do escritório, falei, vamos chamar, agora é hora do Sebrae, vamos chamar o Sebrae, e fizemos todo um trabalho ali de redução a quase zero de utilização de papéis, energia, né? Houve também o selo verde, né, que eles conseguiram. Então foi todo um trabalho que o Sebrae, que o Centro Sebrae Sustentabilidade estava lá, fizeram um diagnóstico. Sim. E ali foi feito ações. Então é aquela história de não é só falar, né? É acontecer. No meu escritório não tem impressora. Os clientes falam assim, não, gente, assine-se PDF. Assine-se online, né? Tá aqui o link, né? Aqui, telona para ver, exatamente por essa questão. Separar lixo é tão básico, né? Tá fazendo dentro de casa? Cara, incomoda demais se misturar tudo. Passa uma aguinha ali, né? Você já separa ali o que pode ser reciclado, daquilo que pode virar orgânica, coisa assim. É hábito, né? É hábito, gente. É percepção, é consciência, né? De tudo. Até lá em casa, para trazer um exemplo, né? A gente traz isso muito de dentro de casa. Por isso que eu falo pro empresário, olha dentro da sua empresa, que é onde você fica normalmente a maior parte do tempo. O que dá para fazer? A minha mãe mesmo, ela separa em casa. O orgânico já tem um residuário ali, um lixinho perto da pia, que é só para resto de comida. E ela briga com você se você colocar plástico ou outra coisa lá. Então, é mais fácil você fazer isso dentro de casa. O pequeno negócio, quando ele já tem essa prática dentro da casa dele, é muito mais fácil ele levar também. Né? Exatamente. E a gente vê que realmente não é difícil, mas é cultural. É muito cultural. A gente tem os desafios, né, na nossa realidade. O pequeno negócio, muitas vezes, ele também tende a não enxergar. Mas é muito possível. É muito possível fazer. Quando a gente fala até de resíduo, é oportunidade para outras famílias. Quando a gente fala das cooperativas, Cuiabá tem muita cooperativa. Rondonópolis tem vários cases de cooperativa. Sim, eu sei que você mapeou as cooperativas que a gente tem, que são grupos familiares, né, que conseguem gerar renda através de quê? De resíduo que é reciclado, que é o plástico que eu consigo pelo menos dar uma lavadinha dentro de casa, separo para ele não contaminar. Isso. E vai gerar renda para outra família, vai gerar outro produto, né? Quando a gente fala da economia circular, não é um ponto, eu não vem da indústria, eu consumo e eu jogo fora, né? Eu tenho um ciclo ali que ele pode ser contínuo e gera, né, negócio e oportunidade.
9h52, Pedro Panoc. Jesus, eu vou pra onde agora? Eu não sei se tem dúvida aí. Daniel já tá ali na expectativa daqui. Eu posso trazer aquelas perguntas antes da gente finalizar daqui a pouquinho com a Laís sobre Várzea Grande, pode ser? Ó, teu colega tá por aqui, Edjade, rapidinho, enquanto a gente tem uns minutinhos ainda. Alexandre Ramos tá perguntando aqui. Pergunte, Camila, a colega Edjade, fico feliz em vê-la. Primeiramente, parabenizar pela atuação na comunicação da economia para a população e para os ouvintes da CBN. E aí ele traz um questionamento aqui, considerando que a principal fonte de arrecadação dos municípios está concentrada no setor de prestação de serviços, por meio do ISSQN, a implantação do Parque Tecnológico de Várzea Grande poderia ser estrategicamente utilizada como instrumento de atração fiscal para estimular a migração de sede de empresas de base tecnológica e de serviços para o município? Que mecanismos de incentivo fiscal poderiam ser adotados pela prefeitura para tentar potencializar essa estratégia? E aí ele falou que eu posso te chamar de senhora sim, e que daqui 3 anos vocês precisam fazer uma festa de comemoração de 30 anos de formandos da turma de 98. Mas esses detalhes aqui, Alexandre, a gente não coloca em pauta não, que isso, gente. Você já falou, amiga. Mas eu meio que errei, fui moleca. Mas só pra gente atender todo mundo, que o tempo tá acabando. Mas e aí, Parque Tecnológico, tem mecanismos de incentivo que a prefeitura poderia adotar para trazer para potencializar essa estratégia ali para a região? Um abraço para Alexandre, teu colega. Alexandre, olha, já que você tá entregando baixinho. Tá aí, entregou a idade, entregou a altura. São mais de 30 anos de coleguismo, de amizade, né? Alexandre, seguinte, amigo, você vai vir aqui neste balcão e nós vamos conversar sobre isso, porque você é tão economista quanto eu, também já foi interno do Sebrae, né? Por muitos anos, faz projetos maravilhosos. Vamos conversar sobre isso, eu acho que sim, né? Tem condições, sim. Eu acho que é política pública que a gente pode ajudar, pode discutir sobre isso no ar. E você está convidado, é sério isso, para a gente conversar sobre a questão do ICMS, esse repasse e concessões para empresas irem junto, agregar junto ao Parque Tecnológico de Várzea Grande. Tá aí, vai vir então para a gente tratar dessa pauta que ela é extensa, né, Edith? Nem ia dar tempo da gente falar sobre tudo isso aqui, então já vai agilizando com o Alexandre aí o dia que ele vai participar conosco aqui. 2 economistas para a gente debater. E Júlio César, rapidinho também, conversamos com o secretário Rogério Galo desse assunto essa semana, DJ, que é a implantação lá em Cáceres do Free Shop. Ele fala, a ZPE, Zona de Processamento e Exportação, é isso, né? Já é uma realidade lá em Cáceres, agora o Free Shop. VG, pode perder com isso? Então, na realidade, a mudança já existe, né, gente? Está dada, vai mudar muita aprovado coisa. Aprovado ontem, inclusive, o projeto na Assembleia. Então, assim, é uma discussão que não é recente. Talvez recente seja agora para a população como um todo, mas é uma discussão que ela já vinha há anos. E eu acredito que o governo do estado de Mato Grosso deve ter feito estudos que vão de encontro a mitigar demandas com relação à parte comercial, à parte do comércio, dos empresários, né? Porque vai mudar. Vai mudar. Quem já foi para o Sul, Rio Grande do Sul, sabe disso. Quem já foi para Foz do Iguaçu sabe disso. Então, assim, bebidas, destilados, cosméticos, eletroeletrônicos, chocolates, a gente perfumaria, vai mudar tudo, porque a redução de base de impostos é muito grande, né? É em torno de 2% de imposto sobre a importação. Os canais de comercialização, de logística estão aí, estão mapeados para trazer. Existe todo um transporte chamado transporte fracionado para que essas empresas que vão para Cáceres abrir os seus negócios, que são free shoppings lá, já estão estudando tudo isso. Então, assim, vai mudar para Várzea Grande, vai mudar para Cuiabá, vai mudar para Sinop, vai mudar para Rondonópolis, né? Eu discutindo aqui com a Thaís, né, agorinha no off, né? A gente vai ter o que a gente chama de uma economia focada para um comércio mais de serviços agora, né? Deve ampliar a bares, restaurantes, hotelarias, né? Guias, porque vai mudar muita coisa, tá?
eu acredito, como eu falei, o Estado deve estar vendo a arrecadação que a gente chama de indireta, não direta, por conta do ICMS. Vai vir muito dinheiro novo para essa região de Cáceres. Vai ter investimentos, sim, pesados em Cáceres, toda uma movimentação, são outras expertises que as pessoas, se vai sair daqui e vai para o Paraguai, se sair daqui e vai para Foz do Iguaçu, vai sair daqui e vai para Cáceres agora, com essa alteração que a gente vai ter de formação de preços. Como eu falei, de cosméticos, de alimentos, de alguns alimentos, né, de perfumaria, de eletroeletrônicos. Então, o mundo está mudando, vamos se adaptar. Muito bem, 9h58, misericórdia. Daniel já está chegando aqui para nos fazer companhia, mas queria que você reforçasse, Laís, algum detalhe aí do Sebrae, né? As pessoas que estão interessadas nessa pauta, que querem conhecer um pouco mais, querem ter acesso aos cursos, né? A esses processos de facilitação do Sebrae. E já marcar outro bate-papo, né, gente? Que ficou muita coisa ainda se a gente falar, né? A gente acabou falando um pouco mais de Várzea Grande, a nossa justa homenagem também ao município. Mas, Laís, quem quiser buscar o Centro Sebrae de Sustentabilidade, qual a dica que você pode dar aí nessa reta final? Obrigada já pela participação aqui conosco nessa manhã. Agradeço. Nós temos um site que pode ser o seu contato inicial. Se você procurar no Google ali, Sebrae Sustentabilidade, vai ser o primeiro link que vai aparecer. E nós realizamos visitas técnicas gratuitas com horário marcado. Gente, fundamental. No nosso prédio, né, que tem todo esse direcionamento para utilização do recurso hídrico, né, da água da chuva, da energia solar. E também a gente tem, eu falo que é o grande diferencial, que é a inspiração dos povos originários na nossa construção mesmo, que parece uma oca. Então, convido você, empresário, estudante, também, a gente faz muita visita para universitários, tanto de engenharia, mas também de administração, para conhecer o nosso prédio. Então, entra no site, tem uma aba no final ali para você marcar a sua visita técnica, acompanhada por nós. E entre no nosso site, na nossa plataforma, né? Eu vou deixar depois até no comentário do YouTube para facilitar vocês, para acessar os nossos cursos gratuitos, para você saber mais, para você conseguir implantar na sua realidade. Comece agora, não deixe para depois. O público, o cliente está mudando, o colaborador está mudando e o fornecedor também, o mercado como um todo. Então começa pequeno, mas tenha um propósito e saiba onde você quer chegar, né? Curto, médio e longo prazo aí. E é possível para todo tipo de negócio. Então pode vir falar conosco do Sebrae Mato Grosso e do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Agradeço o convite, parabéns Várzea Grande e obrigada Edjeide. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Pedro, Edjeide, a participação da Laís Nunes aqui conosco. E obrigada, Edjeide, por mais uma manhã. Já falei aqui para o Alexandre que vamos organizar essa agenda para que a gente possa falar com mais detalhes aí dessa questão de Várzea Grande. A gente às vezes fica com as atenções voltadas aqui para a capital, né? E Várzea Grande tem muitas demandas aí, muitas pautas interessantes. E é bem como o Alexandre falou, né? A gente tem uma responsabilidade social, né? Exatamente. E tá aqui tendo esse espaço na nossa área, na área de economia, né? E tudo, se você pode perceber, você acordou mais ou menos, tem ser fator econômico, acordou feliz também. E aí, a gente trazer, né, essa possibilidade de estar conversando de maneira técnica e de maneira simplificada também, possibilidades. Muito bem, obrigada, meninas, pela companhia de vocês aqui.